Sejam bem-vindos nessa semana, esse encontro que antecede a festa de Pêssar, que é esse momento cósmico que permite anualmente cada um de nós se libertar, cortar amarras que a gente não enxerga, mas que existem de forma metafísica e que através da nossa consciência nós conseguimos então abrir mão delas, abrir mão, cortar, liberar, e ao liberar, elas que estão fazendo parte dessa mistura entre a luz e a escuridão, que se reflete aqui no nosso mundo físico, que também é essa mistura. O mundo, a gente fala que é o mundo da dualidade, a mistura entre a luz e a escuridão, a tal ponto que a gente não consegue nem discernir muito bem aonde o bem termina e começa o mal e vice-versa, porque, apesar de tudo, as nossas ações sempre são feitas baseadas no querer se dar bem, no querer evoluir, no querer progredir, querer crescer. Mas nós temos toda uma ilusão em volta de nós que nos confunde. E apesar de ter tantas certezas, quando a gente começa a estudar Cabala, a gente começa a ver que todas essas certezas vão caindo por água abaixo e que elas não passam de fantasias que o nosso mundo cria para nos deixar cada vez mais dentro desse mundo da fantasia. Nós estamos aqui fazendo esse encontro para poder ultrapassar tudo isso e conseguir acessar um meio de transformar essa ilusão em verdade. A cada ano nós vamos conseguir chegar mais próximo da verdade. E se o nosso Criador é esse ser perfeito, que fez esse plano perfeito que nós vivemos, que é esse nosso planeta, todos esses pontos escuros que se apresentam e que fazem parte de nós, se apresentam externamente, mas que fazem parte de nós também, são grandes possibilidades para que a gente possa se transformar e, por mérito, receber a possibilidade de ocupar esse espaço que antes estava preenchido pela escuridão, liberar e conseguir convidar a luz para entrar dentro dele. Isso está diretamente relacionado com a porção dessa semana, diretamente relacionado com os exercícios de reflexões que nós estamos fazendo durante essas semanas, esta última, né, esses últimos 10 dias. Nós vamos entrar agora ao pôr do sol no último dia de exercício de plantar sementes e está diretamente ligado a Pêssar. Vamos colocar tudo isso junto dentro desse cenário que nós vamos falar hoje. A porção dessa semana se chama Tzav, que quer dizer e ordene. E ordene é como se fosse uma ordem, um mandamento. Vamos lembrar que na semana passada nós estávamos falando sobre purificação, entramos em um livro da Torá, o terceiro livro, que fala sobre purificação, sobre o sistema da pureza, o sistema da impureza, que é exatamente o que eu acabei de falar para vocês, que nós aqui neste mundo vivemos neste sistema da impureza, mas cada vez mais queremos entrar dentro do sistema da pureza, para que, por similaridade de forma, a gente possa cada vez estar mais próximo desse nosso Criador. Então, vamos primeiro só falar dos 12 dias que estão finalizando a partir de hoje o pôr do sol. Então, durante 12 dias,
falamos sobre 12 energias que representam cada uma delas um dos meses que vai se apresentar, se manifestar neste ano que nós estamos começando, iniciamos há 10 dias atrás, 11 dias atrás. E vamos pensar que passamos por 2 dias muito importantes que representam. Então, se esses 12 dias representam esse ano de 12 meses, daqui a pouquinho nós vamos entrar no 12º dia, que representaria o último dia, o último mês, Peixes, Adar. Nós passamos por 2 dias que representavam 2 pontos muito importantes no próximo ano. O primeiro foi o primeiro dia, que foi Nissan, a semente de Nissan, que nós falamos que é a cabeça de todo o ano. E passamos também no 6º dia, a semente de Libra, no 7º dia, a semente de Libra, que ela representa o mês de Tishrei, o mês da balança, quando nós temos o Rosh Hashanah, e naquela data do Rosh Hashanah, nós também temos aqui um divisor de águas. Começamos ali novamente a leitura da Torá, quer dizer, um novo ciclo de leitura que representa um novo ano, um novo processo também, mas dentro de uma outra dimensão. Enquanto nos 6 primeiros nós estamos trabalhando uma dimensão metafísica, uma dimensão da ordem, uma dimensão de uma qualidade, uma dimensão masculina que doa, que determina o que vai ser manifestado. Quando nós estamos, a partir do Rosh Hashanah, nos meses seguintes, nós estamos falando sobre algo já mais físico e algo bastante material. Então, nós estamos falando sobre uma materialização, sobre uma criação, estamos falando sobre algo com característica feminina, porque a característica feminina é a característica da manifestação. Então, o masculino doando, o feminino recebendo, e então a união dos dois, a manifestação. Então, por isso nós aqui estávamos plantando sementes. Então, esses 2 dias eram muito importantes. O que nós estamos fazendo agora é justamente preparar a ordem dessa vida potencial que nós queremos que se apresente no próximo ano. Que vida potencial é essa? É a vida que cada um de nós vai preparar através da sua consciência, através do seu aprendizado e através do seu nível. Cada um vai fazer o seu ano. Cada um vai estar preparado para receber um número X de oportunidades que vão se apresentar de acordo com o seu nível, para que ele possa, então, manifestar. A festa de Pêssar é chamada a festa da ordem. Nós falamos, é a festa da saída da escravidão, a festa da liberdade, mas se a gente pensar o que é ser livre, como é que eu posso ser livre? Eu posso ser livre quando existe uma ordem, porque existe uma ordem quando eu tenho a possibilidade de estar no controle. Porque o que é o caos? É o descontrole. É algo que acontece e eu não faço a menor ideia do porquê aquilo está acontecendo. Então, eu não tenho controle de nada, eu vejo que eu estou vivendo no caos. Mas, para estar, então, no controle, eu preciso entender essas variáveis. E, ao entender essas variáveis, eu consigo controlar as variáveis. Então, quanto mais eu entender, quanto mais eu puder
influenciar, mais eu vou poder controlar. Então, ser livre, essa festa de Pêssar, que se fala liberdade, é a possibilidade de ter o controle dessa ordem. Mas, quando a gente chega em Pêssar, nós podemos entender, através, agora vamos trazer para a leitura dessa semana, que Pêssar nada mais é do que tentar tirar a cada ano. Vamos deixar essa nossa vela aqui do lado. Ela já faz parte aqui do nosso encontro de forma muito especial. Vamos deixar ela aqui do lado. Quando nós pensamos na leitura dessa semana, para dar a linha e fazer a união com essa saída da escuridão, com essa saída do Egito, essa entrada na liberdade, esse tirar as amarras. E aí eu estou fazendo essa leitura, que é um comando, um mandamento, que se chama Tzav, e que, quando a gente vai olhar quando a gente vai olhar no Zohar, quais são as palavras do Zohar que Rabi Shimon Bar Yochai coloca dentro dessa conversa, ele fala que esse comando, essa palavra tzav, que, por sua vez, tem a mesma raiz da palavra mitzvah, que é um preceito, um comando, um mandamento, é idolatria, pode ser idolatria. Então, vamos entender. Existia no Mishkan e depois no Templo Sagrado um fogo que nunca se apagava. E quem cuidava desse fogo era o sacerdote. Então, nessa porção, justamente está sendo dito que o sacerdote, Aaron e seus filhos, o Cohen, deveria cuidar a cada dia para que esse fogo e essa chama sempre estivesse acesa. E se a gente for levar de forma literal para ler essa porção, ela acaba sendo muito difícil de ser lida, porque ela está falando sobre os sacrifícios animais, descrevendo cada parte do animal, como fazer o sacrifício, qual animal deve ser colocado em sacrifício, a forma, se a pessoa vai fazer uma oferta por ter recebido uma bênção também, que forma fazer essa oferta, como fazer essa... Como o sacerdote deve fazer? Agora, veja, nós já não, em pleno século XXI, falar em sacrifício de animal é algo que acaba sendo, assim, muito difícil de conseguir ser incorporado dentro da nossa realidade. Porque não se encaixa, absolutamente, dentro dessa realidade física do século XXI. E aí a gente pensa, puxa, justamente chegando na Páscoa, e nós estamos falando sobre esses assuntos, o que isso quer dizer para mim? Qual é o sentido? E por que é que Rabi Shimon Bar Yochai está falando que esse comando, ele se torna, então, ele pode ser idolatria. Por quê? Porque, na realidade, existe uma linha tênue, uma linha tênue muito fina. Existe uma linha muito fina entre esse raciocínio que ele quer nos apresentar bem antes de Pêssar, onde existem
muitos preceitos, onde existem muitas partes de rituais para serem estabelecidos dentro de nós. Porque vamos pensar exatamente qual que é essa diferença. Porque neste momento, nós estamos aqui fazendo a leitura. Eu posso ter aqui duas atitudes. Uma delas, ler a Torá como a religião, receber exatamente o que está escrito ali, como um mandamento da tradição e da religião, e eu vou cumprir exatamente o que está acontecendo ali, para eu ser uma pessoa correta. Vamos tirar um pouco do contexto judaico, vamos pensar num caráter religioso de qualquer tradição, para não parecer que nós estamos falando aqui sobre coisas que só estão relacionadas à tradição judaica. Não, vamos pensar na religião como um todo. Mesmo porque daqui a pouco nós também vamos ter a Páscoa cristã, e é o mesmo tipo de reflexão que a gente vai fazer aqui sobre o sacrifício e sobre esses mandamentos. Eu posso, como uma pessoa religiosa, querer cumprir ipsis literis, passo a passo, cada uma dessas leis. Por quê? Eu quero ser salvo. Eu faço parte de uma religião que é a melhor que existe. Então, se ela é a melhor que existe, eu vou ser salvo se eu fizer tudo exatamente. Coitado do outro que não faz parte desse escopo, que não faz parte do meu grupo. Ele, coitado, está perdido. Então, eu posso ter um raciocínio que está ligado a cumprir o mandamento. Cumprir o mandamento vale. Aonde está a minha cabeça, tanto faz. O que interessa é que eu realizei fisicamente todas as ações que mandaram eu fazer. Ponto. Eu realizei. Que nota eu levei? Dentro desse raciocínio, eu posso ter levado a nota 10 com louvor. Sou a pessoa mais exemplar que existe. E eu penso que eu já fiz a minha parte, não preciso fazer nada além disso. Já estou salva. Mas aí eu pergunto para vocês, se eu já estou salva, porque eu cumpri tudo 100%, ipsis literis, por que eu ainda estou aqui? Por que eu não estou no paraíso? Isso é a primeira coisa para pensar. A segunda coisa para pensar é que se eu achar que a minha salvação só se baseia nas minhas ações físicas, sem pensar que elas, na realidade, representam uma forma de eu fazer uma conexão com a luz. Na realidade, não é o preceito. O preceito, para mim, é um meio. O preceito, para mim, ele não é o objetivo. O preceito, para mim, é uma forma que faz com que eu faça, de alguma forma, uma conexão com essa luz para que ela possa se manifestar. A ação sozinha, sem essa ligação, ela não tem o peso necessário para eu transformar a minha realidade. E quando o Rabi Shimon Bar Yochai fala sobre a idolatria ou não, esse fogo que está no altar, existem aí o primeiro conceito, um fogo que representa esse meu lado negativo e que me controla, que faz com que esse meu ego me coloque nessa situação de que eu vou fazer tudo correto,
as pessoas vão ver que eu sou 100%, eu vou ter o reconhecimento como uma pessoa religiosa correta, e eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Quer dizer, o objetivo não está acontecendo dentro de mim como resposta da minha alma, minha missão de trazer a luz aqui na Terra, mas como uma resposta do meu ego de usar todo o processo dos mandamentos religiosos para eu ainda assim alimentar mais o meu ego e fazer com que ele fique ainda mais inflado. E eu tenha mais razão. Porque o que o ego quer, eu vou ser aquele que vai mostrar que a verdade está em mim. Então, quer dizer, o foco principal e a essência continua estando no eu. O foco principal e a essência não está na luz. E é esse fogo que me empurra através de sentimentos que me levam cada vez mais a cometer ações controladas e dominadas pela minha má inclinação. Por exemplo, quantas vezes a gente sente que acontecem situações na nossa vida que parece que a gente tá com aquele fogo dentro da gente e que a gente acaba fazendo coisas que a gente não queria fazer, mas a gente faz mesmo assim, e depois a gente fala, puxa, porque naquele momento que a gente perdeu o controle, esse fogo que alimenta o nosso ego, esse fogo que é aquele que inflama a vontade de continuar num vício e a gente continua. Fazer errado, mesmo sabendo que não é para fazer. Xingar, sabendo que a gente não deveria xingar. Brigar, sabendo que a gente não deveria brigar. Comer, quando a gente sabe que a gente não deveria comer. Trair, quando a gente sabe que a gente não deveria trair. Esse fogo que ele inflama e ele ocupa um espaço dentro da gente que ele não dá espaço para a luz entrar e por isso a gente cai. Então, quando nós estamos fazendo essa oferta, quando nós estamos fazendo esse sacrifício, quando nós estamos fazendo, queimando no altar através desse fogo do altar de Pêssar, o que é que nós queremos queimar? Esse lado negativo que saiu fora da ordem, porque quando a gente está nessa situação caótica de querer roubar do outro o prazer que faz parte do outro, o amor que faz parte do outro, e que eu quero para me satisfazer, independente do que aconteça, eu estou alimentando o meu Satã interno, esse espaço, a minha negatividade. E a forma de eu conseguir sair disso é queimar esse meu lado negativo, porque queimando esse meu lado negativo, eu vou conseguir liberar. Vamos lembrar aqui o seguinte, que quando nós falamos sobre Pêssar, quando nós chegamos à noite de Pêssar, foi exatamente a última das pragas, a saída do Egito. Nós tivemos ali 2 semanas antes, o Criador dizendo, vamos abençoar a lua nova.
Depois ele fala, no 10º dia, o povo hebreu vai levar para dentro da sua casa aquele animal, que era aquele carneiro, que é justamente aquele deus Ra egípcio, que simboliza esse desejo de receber para si mesmo, que por sua vez é o símbolo desse nosso mês. Vocês amarrem ele na sua casa, na cabeceira da sua cama, alimentem ele até o 14º dia, quando ele vai ser, então, sacrificado. Esse sangue vai ser colocado no batente da sua porta e vocês vão queimá-lo no fogo. Ele não vai ser cozido na água, assado no forno, não, ele vai ser queimado no fogo. Porque este animal representa esse nosso desejo de receber para si mesmo, que no dia da lua cheia é o dia do ano em que ele vai estar mais aflorado. E dentro de todas as pragas, esta foi a única em que o povo hebreu, de forma coletiva, participou. Todos juntos participaram. E quando a gente está participando do Seder de Pêssar, na noite da lua cheia, metafisicamente, o que nós estamos fazendo? Reincorporando essa energia desse fogo que queima esses aspectos negativos, fazendo as conexões corretas, porque, mais do que tudo, quando eu queimo o mau pensamento lá na minha consciência, eu já alterei todo o meu destino. Porque o pensamento é aquela semente que vai seguir caminhos que vão se desdobrar em ações que vão criar a minha realidade. Então, agora eu pergunto, a minha realidade, que parece ser física, afinal de contas, aonde eu criei? No físico? Eu manifestei no físico, mas eu criei ela primeiro nas minhas ideias. Isso é o que fala a física quântica hoje e que a Cabala desde sempre fala, o poder da mente sobre matéria. Todos os sábios que falam, você está onde está a sua consciência. Então, na noite de Pêssar, através do Seder, através da ordem, nós conseguimos colocar metafisicamente uma ordem dentro do nosso ano para que a nossa realidade deste ano se apresente cada vez mais dentro do nosso controle. Isso é o principal ponto. Naquela data, todo o povo participou da mesma forma que hoje todos nós, independente da sua religião, também podemos participar. Naquela época, participaram não só o povo hebreu, mas até aquela multidão misturada que não fazia parte, mas afinal, quem estuda a Cabala sabe que quando nós estamos falando sobre o povo hebreu, nós estamos falando sobre aqueles que estão ligados a uma consciência. Nós não estamos falando sobre pessoas que estão ligadas por uma religião. Porque a partir do momento que eu pensar só na religião, eu estou justamente fazendo aquilo que Rabi Shimon Bar Yochai descreve nos seus comentários do Zohar dessa porção. Aquele que está ligado somente neste nível do literal, ele está alimentando o lado escuro, ao invés de queimar o seu lado escuro. E a segunda praga, que é a praga das rãs, um comentário do Rav Lightman, que fala
sobre aquela praga das rãs que saíram do Nilo e que estavam por todas as paredes, por todos os lugares, incorporadas a tudo que representa Yesod, que ela apareceu como representando o lado impuro de Yesod, que é a nossa, é a chave da prosperidade, a chave do caminho da luz aqui no nosso mundo físico. Então, essa rã representa esses pensamentos negativos que, pela nossa natureza, já estão dentro de nós, onde quer que a gente vá, já se incorporaram na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, em tudo. Mas quem colocou eles lá? Eu trabalho com harmonização. Além da harmonização, muitas vezes eu sou chamada para fazer limpeza de ambientes de coisas mais pesadas. Mas quem é que convidou, o que quer que seja, para estar presente dentro de um objeto, dentro de uma casa? Por que é que nós temos objetos ou itens físicos emanação de energia negativa? Por quê? Quem colocou aquilo lá? Somos nós, cada um de nós, porque a gente não tem controle do nosso lado negativo. E quando a gente vai passando a cada ano por estes rituais, fazendo a consciência de ligação entre a nossa consciência e a ação física aqui na Terra, o que a gente vai fazendo? A gente vai limpando, limpando, limpando. Essa similaridade de luz que entra e que vai purificando essa sujeira que a gente criou. Vamos lembrar aqui que desde a época, desde Adão, a humanidade foi se corrompendo cada vez mais, até passar pelo dilúvio. Depois, vamos lembrar que o povo hebreu não passou por aquele decreto em que tinha que afogar no Nilo os primogênitos. Isso não aconteceu por acaso. A Torre de Babel, eles não queriam construir uma torre, o que o povo hebreu teve que fazer lá no Egito, novamente tijolos para construir o templo do faraó, a casa dos egípcios. Isso não aconteceu por acaso. O que é isso? Porque aqui nós estamos fazendo um processo alquímico. O ouro puro, eu sei que tem joalheiros aqui, o ouro puro é aquele que você tem que derreter ele muitas vezes, porque aí quanto mais você derrete, mais aquela impureza se separa daquela liga, até ela ficar a mais pura possível. O Egito é chamado de a grande fornalha. Porque o que acontecia no Egito? A purificação daqueles pontos que precisavam ser queimados para liberar o tikkun de cada pessoa. Então, agora eu digo para vocês, cada pensamento negativo que se apresentar para nós, novamente aqui, nós podemos praticar idolatria ou não. Se eu deixar o pensamento negativo me controlar, eu estou fazendo idolatria. Mas, com tudo isso que nós falamos hoje, se eu conseguir usar
desse fogo transformador, da autotransformação. Esse fogo que traz a responsabilidade para eu afastar a inflamação do meu ego que cresceu. O pensamento negativo pode ser a minha salvação. Porque através dele eu consigo cortar o mal pela raiz, antes dele tomar conta de mim, como esse fermento, essa hametz que ocupa todos os espaços. Se eu conseguir cortar, através desse fogo da coluna da direita, que é um fogo que, por incrível que pareça, ele está ligado à misericórdia, porque é a coluna da direita, é o fogo do Cohen, que é o fogo do sacerdote, que tem um entusiasmo em querer transformar e se unir com a luz. O pensamento negativo, ao invés de me jogar na fogueira do Satã, ele vai ser aquele que vai conseguir me transformar. Eu vou fazer o processo alquímico da purificação, sem eu ter que passar pelo sofrimento. Vai dar muito trabalho, sim, mas é possível. Ter oportunidade de passar novamente por Pêssar com esta consciência traz para nós a possibilidade da nossa redenção. E é exatamente isso que a gente quer. Durante esses dias, com essa vontade de se unir com a luz, não simplesmente realizar o preceito, mas usar do preceito como meio para eu conseguir me purificar e me transformar nesse sacerdote, nesse Cohen, que purifica e que cura e que transforma não só a sua vida, mas a vida do nosso planeta. Hag Pesach Sameach para todos nós. E que haja luz para todos nós sempre. Que assim seja. Amém. Obrigada.